Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre dois ídolos, né, que acabaram aí se envolvendo em polêmica aí nessas últimas semanas. Então, antes da gente começar aqui a comentar sobre esse assunto, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que vem ajudando aqui o canal, deixando o like, se inscrevendo no canal e também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, pessoal, nossa meta aqui de chegarmos a 600 inscritos aqui no canal Amazon Futebol FC. Então, eu conto com o apoio e a ajuda de vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Só para a gente recapturar aí o que aconteceu, para quem não tá por fora, né, do assunto, é o seguinte. O Marcelo, né, acho que faz 2 semanas, teve uma treta aí com o Mano Menezes. Marcelo foi entrar numa partida e acabou ali tretando, né, com o Mano Menezes. O Mano Menezes tentou ali puxar ele, né, assim de modo... Acho que todo treinador faz isso, né, para poder dar uma orientação ali tática ali, dar um incentivo também pro jogador entrar ali bem na partida. E o Marcelo não gostou. Aí o Mano Menezes achou estranho, né, essa situação aí e mandou ele voltar pro banco, né. Não gostou nada da atitude do Marcelo e mandou ele voltar. Nisso, né, tem uma série de tretas aí nos bastidores e o Marcelo acabou resolvendo sair, né, do Fluminense. Acho que ficou um ano, né, praticamente aí no Fluminense e depois disso, né, acabou saindo pela porta dos fundos. E a gente teve a situação do Gabigol, né? Gabigol que é um pouco mais extenso, né? O Gabigol já vem, sabe, tendo comportamentos que são inadequados aí, posso dizer assim, para um cara que é ídolo de uma nação como é a torcida do Flamengo, né? Então, é complicado, muito complicada a situação do Gabigol. Mas assim, só pra gente é, recapitular o assunto do Gabigol. O Gabigol que no jogo da primeira final, né, ele já tinha discutido ali, batido boca, né, posso dizer assim, com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz queria que ele ficasse ali num posicionamento a qual e indicou para ele ficar, né, e o Gabigol não estava muito atendendo, né. Tanto é que o Felipe Luiz deu uma bronca ali no Gabigol, que no começo ficou meio quietinho, né, mas eu também fiquei meio que desconfiado desse lado calmo do Gabigol, assim posso dizer, né. E depois disso ele acabou fazendo os dois gols, né? Aí, que deu a vitória, né? Para a equipe do Flamengo diante do Atlético Mineiro no primeiro jogo da grande decisão aí da Copa do Brasil. Só que nos bastidores, né? É, pelo menos isso que o pessoal fala, né? Não posso confirmar porque não estava lá para poder confirmar isso. E fala que o Gabigol ficou falando pro Davi Luiz, porque tu tá pensando que tu é quem? Tu é o Guardiola? Sabe? Desse tipo, né? Tentando rebaixar, eu posso dizer assim, o Felipe Luiz, né? Também teve a questão do segundo jogo, né? É que depois que o Flamengo conquistou, né, o título, Gabigol deu uma entrevista nele, né? Falando que iria sair do Flamengo. Acho que totalmente desnecessário naquele momento, né? Sendo que ele ainda tinha mais, o quê? 5 jogos para ser disputado ali no Campeonato Brasileiro pela equipe do Flamengo. E ele acabou falando, eu não vou jogar mais pelo Flamengo. Ele deu uma alfinetada no Tite, né? Falando que o Tite não respeitou ele como treinador. Também deu uma alfinetada aí na diretoria, né? Colocando uma camisa aí, dizendo que. Aquela fase do Didico, né? Do Adriano, pra quem não sabe o que é o Didico. Que, Deus perdoe essas pessoas ruins, se não me engano, é assim a frase. E nisso a diretoria acabou não gostando e acabou afastando ele da equipe, né? Tanto é que aí ele não, digamos assim, que ele não mais joga mais pelo Flamengo, até ser uma segunda ordem, né? Segundo o que foi falado aí pelo Felipe Luiz. Então, assim, né, pessoal, vamos lá. Eu acho que é o seguinte: um ídolo mesmo, seja qual for o esporte, além da questão do rendimento, né, esportivo, também tem a questão do seu comportamento, né? Porque a gente tem vários exemplos aí de ídolos brasileiros que são exemplos de não só de esportista, como também de pessoa, né? Eu posso citar talvez o maior, né, de todos aí, foi o Ayrton Senna, né? Segundo a minha opinião, eu acho que foi o maior, assim, ídolo, né? Ídolo brasileiro em termos de esporte. Vocês podem ter a opinião de vocês à vontade, mas na minha opinião de conjunto geral, né? Acho que foi o Ayrton Senna. Pode ser que tenha aí tido alguma uma situação aí complicada por trás, né? Porque a gente nunca sabe totalmente o que se passa na vida de uma pessoa. Pode ser, até porque a gente não acompanhou 24 horas a vida dele, né? Mas, pelo que eu soube aí, ele era posso dizer assim, um exemplo, né? Tanto como desportista, como também como pessoa, né? Então, é um conjunto. Porque assim, quando uma pessoa vê ali alguém que você gosta, né? E considera ídolo,
você tem ali digamos assim, uma admiração, né, pra pessoa. Você, poxa, eu gosto desse jogador, poxa, eu quero ser que nem ele quando crescer, né? Muita gente tem isso, né? Não é à toa que Messi e Cristiano Ronaldo aí, muita gente, essa geração, né, e que cresceu vendo aí Messi e Cristiano Ronaldo jogando, quer ser ele, né? Porque eu pergunto, quem é seu ídolo no futebol? É o Cristiano Ronaldo ou é o Messi? Aí, não vamos criar também polêmica, né? Porque um é melhor do que o outro, enfim. Não, pra mim, isso é uma discussão válida, mas é muito extensa, né? Mas, assim, não entra o caso aqui do vídeo, né? Então, assim, são dois exemplos, né, de dois futebolistas que realmente foi exemplo, né? Os dois realmente que ainda estão ativa, né? Mas eu digo assim que são dois realmente que, apesar, né, da idade, continuam sendo um exemplo aí de é, jogadores e também de pessoas, né? Então, assim, tem que ter uma união, né? Entre o lado o lado do profissional, né? Você trazer resultados, seja em qual for o esporte, e também tem o lado realmente da pessoa. Porque as pessoas têm que entender justamente isso. Que quando você se torna uma influência, seja qual for a área, né? Se for esporte, ou aqui no próprio YouTube, né? Na televisão, cinema e por aí vai. Você em si, você acaba influenciando pessoas, principalmente crianças, né? Porque olho pra você, gosto do seu trabalho e falo, poxa, eu quero ser que nem ele. E quando sai uma notícia ruim a seu respeito, isso acaba, digamos assim, abalando a sua imagem. E isso também tem a outra questão, né? De que você acaba, digamos assim, influenciando crianças e outras pessoas, né? Porque a criança, no caso, pensa, poxa, se o meu ídolo que eu gosto faz isso, eu também vou fazer isso, entendeu? Então tem que ter um comportamento de acordo com a idolatria. Se você é um ídolo, você tem que se comportar com um ídolo. Uma pessoa que tem que ser exemplar, tem que ser uma pessoa que, sabe, tenha boas atitudes, né? Eu sei que a pessoa fala, mas poxa, o cara também merece ter a vida dele pessoal, tem que se divertir, tem que ir pra balada, beleza. Vida dele pessoal é a vida dele pessoal, né? Só que o cara também tem que se policiar pra poder não ficar fazendo besteira, entendeu? Porque de alguma forma isso afeta demais a imagem dele. E quando a gente se torna alguém que tem uma certa fama, a gente tem que preservar nossa imagem o máximo possível. Porque é aquela coisa, a gente demora muito pra gente conquistar a fama, o sucesso. Demora às vezes anos, sabe? Décadas, e por aí vai, né? Demora muito tempo. Tem gente que tem sorte de que já conseguiu um sucesso, né? Uma fama meteórica, né? Do nada o cara já tá famoso, já tá ganhando milhões aí. Tem gente que tem essa sorte, mas tem gente que demora demais. Então imagine só, você demora anos para construir sua imagem, construir teu sucesso, trabalhando duro aí, trabalhando pesado, sabe? E aí, do nada, você faz uma besteirinha em apenas um minuto, você fala uma besteira e tudo mais, e você pega e praticamente joga tudo que você conquistou no ralo. Então tem isso, entendeu? Então tem essa questão. Então demora demais para você conquistar o sucesso, mas demora menos de, sei lá, 10 segundos, um minuto para poder você perder tudo o que você conquistou. Então, o cara tem que ter um pouco de inteligência e saber um pouco se posicionar. Porque eu sei que às vezes a gente faz besteira. É normal. Todo mundo na vida vai fazer besteira alguma vez na sua vida. Isso é normal, principalmente quando a gente é novo. Quando a gente é novo, a gente faz muita besteira. A gente não raciocina muito, a gente quer ir pela base da emoção, né? Tá aqui, a gente tá aqui no momento, beleza, vamos curtir, vamos aproveitar, mas a gente não pensa muito no futuro, o que vai ser do futuro, o que vai ser das nossas escolhas, né? A gente só quer saber de curtir, de aproveitar, entendeu? Mas para quem realmente é referência aí, seja qual for a área, tem que ter um certo policiamento, né? Então, assim, vamos falar de forma individual dos dois. O Marcelo, ele é um cara realmente que conquistou muita coisa no futebol. Pra mim, ele é um dos melhores laterais da história do Real Madrid, né? À toa que ele conquistou muita coisa. Não tô dizendo que ele é o maior da história, porque para mim, realmente o maior da história é o Roberto Carlos, né? Pra mim não tem discussão. Mas ele tá figurando entre os maiores, né? Até um dos maiores jogadores do Real Madrid. Vocês podem também discutir à vontade aí, obviamente com respeito. Então ele conquistou muita coisa, né? Não só com a camisa do Real Madrid, também nos demais times que ele já passou, com o próprio Fluminense, né?
Ele ajudou a equipe do Fluminense aí a conquistar a Copa Libertadores da América ano passado, o maior título da história do clube. Só que o Marcelo em si, ele já tem um histórico, né, segundo o que falam, de ele não ser uma pessoa muito agradável, né, principalmente aí com os fãs. Inclusive, eu tava vendo aí o pessoal aí do Fluminense, né, os YouTubers aí, influenciadores do Fluminense, dizendo que ele até bloqueou, né, todo mundo que era YouTube do Fluminense, né, ele bloqueou ali da rede social, né, porque, não sei, né? Talvez ele não aguentasse crítica, né? Porque é uma coisa também que a fama traz, né? Que a fama também traz críticos. Muitas vezes haters que só querem realmente te xingar, te colocar pra baixo, mas tem gente que te critica, mas de forma assim, de modo construtivo, né? Uma crítica construtiva para poder você tentar evoluir. Então, assim, talvez ele tenha bloqueado por causa disso, talvez ele não aguentasse, né, crítica. E, sabe, fora também outras coisas, né? Outras histórias que eu ouvi falar que teve gente aí que tentou abraçar ele pra poder tirar uma foto, ele não gostou, enfim, tratou de forma arrogante alguns torcedores. Então, o Marcelo parece que tem esse outro lado, né? E pelo que ele fez, né, com o Mano Menezes ali, já deu indício que é isso mesmo, né? Porque, pô, o cara chegar, né? Pegar, puxar o cara pra poder dar uma orientação, falar, ó, faz isso, faz aquilo, é normal. É normal, como eu já tinha falado no início. Porque é uma coisa, como tem muito barulho do estádio, né? Torcida cantando, som ali, vários sons ali que atrapalham, né? O diálogo ali, muitas vezes. Então o cara tem que puxar pra poder falar no ouvido, pra poder o cara escutar, né? Então é normal. Aí o cara pega e estranha, né? Sabe? Sabe que dá não sei se foi isso acontecendo, chega para no Mano Menezes e obviamente que o técnico não vai gostar, né? Porque é tipo como se o cara não quisesse ouvir as instruções, né? Tava sendo desobediente, né? Com o treinador. E obviamente que ele não gostou, mandou ele voltar. Ah, já que você não quer isso, então volta pro banco. E o Mano fez isso, né? Porque, até como eu falei, já, eu não me lembro do vídeo que eu falei que tem, desculpa, hierarquia tem que ser respeitada. Porque se você está num ambiente a qual tem um superior seu, você tem que respeitar esse superior. Quando ele te der uma ordem, obviamente que essa ordem, se for legal, se for lícita, você tem que cumprir. Porque você está ali como um funcionário. Então, como funcionário, você tem que ser subordinado a uma pessoa. Entendeu? Então, você tem que acatar ordens. Faz parte do teu trabalho. E você recebe milhões para isso. Então fica feio pro cara realmente ficar fazendo essa coisa diante de todo mundo da torcida, né? Porque a torcida do Fluminense realmente foi totalmente contra o Marcelo por conta dessa situação, né? O pessoal já não tava gostando muito dele, aí o pessoal foi realmente contra. Ele acabou sendo sabe, saindo pela porta dos fundos, né? De um cara realmente que tinha um status até de idolatria, um cara que todo mundo gostava do Fluminense, acabou realmente jogando tudo isso fora por causa de será, um ego, alguma coisa desse tipo, e o cara jogou isso tudo fora, né? Acabou saindo pela porta dos fundos. E realmente é muito triste, né? Um cara que, sabe, conquistou muita coisa ter essa atitude, né? É complicado. Então, pra mim, sinceramente falando, eu acho que foi acertar, né? Essa rescisão de contrato do Fluminense com o Marcelo. Acho que já não tinha muito clima, né? Pra ele ficar, principalmente diante do que ele fez. Então, eu acho que, sinceramente falando, é acertado. Já falando do Gabigol, cara, o Gabigol teve um ano realmente bem complicado, né? Bem complicado mesmo. Várias polêmicas, questão do antidoping, suspensão. Teve a questão de polêmica, né? Dele ter vestido a camisa do Corinthians aí, numa festa e tudo mais. Cara, isso não é de hoje, né? Desde lá de 2022, né? Final de 2023, por aí, o Gabigol já não era mais um jogador de futebol, era mais um popstar, né? Se fazer uma estrelinha, essa é a verdade. Ele já vinha fazendo muita besteira. E essas besteiras ele faz porque ele se achava o maior. Essa é a verdade. Ele se achava maior do que o clube. Ele pensou assim: ah, eu já dei os maiores títulos aí da história da equipe do Flamengo, então ninguém pode ser contra eu, ninguém pode questionar o que eu faço. Só que ele tem que entender, assim como no caso do Marcelo, que ele é um funcionário. Ele está sendo pago para fazer aquilo. Ele não está fazendo um favor, ele está sendo pago, ele é um funcionário. Então, o Gabigol tem umas atitudes muito arrogantes às vezes. E ele não tava jogando mais nada. E eu vi as atitudes dele, né? Por exemplo, em campo, contra o próprio Marcelo, né? Contra o Fluminense aí, se não me engano, ano passado. O Marcelo, né? Chegou com ele e deu uma treta entre eles, né? E o Gabigol, né? Ficou mostrando ali a tatuagem, né? Se não me engano, da Libertadores. O Marcelo mostrou a tatuagem ali das Champions. Você vê um provocando o outro. E fora outras coisas, né? Outros momentos que o Gabigol tentou, né, debochar ali dos adversários, mas debochar somente, né?
Futebol que é bom, nada. Essa é a verdade. E assim, ele já vinha, digamos assim, cavando a sua saída da equipe do Flamengo. Essa é a verdade. Porque ele não vinha demonstrando nada, né? Como eu sempre falo pra você, né? Ele tava longe de ser aquele Gabigol lá de 2019. Ele tava muito longe, né? Ele tava. Às vezes parece que faltava vontade dele em campo, né? De buscar, de tentar realmente dar a volta por cima. E parece que num milagre, né? Ele teve um lampejo aí de bom futebol, justamente na final da Copa do Brasil, né? Somente o primeiro jogo que ele jogou bem, né? Fez 2 gols aí e ajudou demais a equipe do Flamengo aí na conquista do título. E, cara, e- sabe, a atitude dele, acho que foi desrespeitosa. Primeiramente, isso dentro do primeiro jogo, né? Eu já fiz aquele breve resumo, né? A primeira coisa com o seu amigo, né? E agora técnico, né? O Felipe Luiz. Poxa, cara, ele é o teu treinador. Vocês têm amizade, beleza, mas a amizade fica ali de escanteio quando se trata realmente de um superior e um cara que é subordinado. Então, o Felipe Luiz, ele é treinador do Gabigol. Ele tinha que respeitar o Gabigol como treinador. Desculpa, o Felipe Luiz como treinador. Então, se o Felipe Luiz pegou e falou assim, ó, filho, fica aqui nessa posição, porque você vai jogar melhor, você tem que ficar. Porque você não é o dono do time. Ah, eu jogo da forma que eu bem quiser, porque você não entende nada, você não é o Guardiola, sabe? Isso é um desrespeito com o treinador, com o seu amigo, sabe? Fora outras coisas, né? Fora outras atitudes que ele foi desrespeitoso com a torcida. E também essa atitude dele aí foi desrespeitoso com o time, né? O time de modo geral. Porque todo mundo em si tava ali respeitando as ordens do Felipe Luiz. Tanto é que o Flamengo começou a melhorar dentro de campo por conta justamente da questão realmente do Felipe Luiz ajeitar taticamente a equipe do Flamengo. O Flamengo taticamente, sabe, foi dar água pro vinho. Então, foi uma forma também desrespeitosa com todo mundo que estava ali acatando as ordens do Felipe Luiz, entendeu? Então, o Gabigol foi desrespeitoso com o técnico, no caso era seu amigo Felipe Luiz, com os seus amigos também de profissão ali, no caso, os jogadores da equipe do Flamengo, e também com a diretoria. Porque é o seguinte, eu sei que a diretoria do Flamengo vem fazendo muita burrice, vem. Não é à toa que grande parte do fracasso do Flamengo aí os últimos, desculpa, nesses últimos anos aí foi culpa da diretoria. Porque não contratou bem, gastou dinheiro aí com o técnico que não deu resultado e por aí vai, né? Fora também erros de planejamento, falta de pulso firme, né? De pegar e fazer alguns jogadores jogar bola. E isso acabou realmente resultando no que resultou, né? Nas últimas temporadas, que o Flamengo, principalmente no ano passado. Ano passado foi vergonhoso, né? Foi uma vergonha o Flamengo não ter conquistado nada, sendo que disputou muitas finais, né? Não me lembro quantas finais o Flamengo disputou, mas perdeu todas. Então foi vergonhoso. Então, assim, mas foi desrespeitoso, né? Porque o cara ainda tem contrato ali vigente. O cara fica até o ano que vem. Ano que vem, digamos, desculpa, até final desse ano, né? Aí, ano que vem já pode pegar o beco. Então ele foi desrespeitoso por conta disso. Ele foi desrespeitoso de maneira geral, entendeu? Mas isso daí, como eu falei, não é de hoje. Desde a de 2023, lá que ele já vem sendo desse jeito. Por exemplo, como o Flamengo foi eliminado ali da Libertadores, ele fez festinha, né, de aniversário, sabe? Num momento inapropriado. Porque o Flamengo estava sendo, na verdade, foi eliminado da Libertadores. Todo mundo estava ali triste, o torcedor do Flamengo estava pé da vida, estava com raiva, e o Gabigol fazendo festinha. E não é festinha qualquer não, né? Uma festona, né? Como você sabe como é que é jogador de futebol. Então o Gabigol já vinha realmente desrespeitando todo mundo, porque é aquela coisa, ele se sentou nas conquistas que conquistou com a camisa do Flamengo, porque ele se sentiu maior do que o clube por conta das conquistas. E ele acabou se acomodando. Essa é a verdade, ele acabou se acomodando. Tanto é que o pessoal realmente fala, poxa, o Gabigol tinha um grande futuro. Poxa, o Gabigol, se tivesse continuado naquele mesmo ritmo, ele poderia ter até, sabe, evoluído mais ainda. Quem sabe sair do Flamengo para um clube grande aí da Europa. Mas a verdade é que ele se acomodou e acabou realmente decaindo, né? Aí veio o Pedro, né? O Pedro veio lá, começa a fazer um monte de gol aí e toma o lugar do Gabigol de forma merecida. Essa é a verdade. E assim, né? Eu sempre tive esse posicionamento que ciclos têm que ser encerrados. Porque não pode é, permanecer um cara que se acomoda no clube, que se senta em cima do título. Não pode.
Eu vou citar, novamente, eu já citei o caso do Palmeiras, né? O Davidson é um bom jogador. Ele tem nas suas palhaçadas, momentos de palhaço, beleza, mas ele é um bom jogador. Não é um craque, mas é um bom jogador. E ele deu o título do Palmeiras em cima do Flamengo. Num lance aí de bobeado do Andrés Pereira. Acho que o Andrés Pereira é mais ídolo do que o, o Davidson. Mas brincadeiras à parte, o que aconteceu depois da conquista do título? O Palmeiras não quis mais o Davidson. E o Davidson seguiu a vida dele. Continua jogando bola, continua. Tanto é que ele foi fundamental aí para a equipe do Cuiabá e está sendo um jogador importante para a equipe do Atlético Mineiro. Tanto é que quando ele está em campo, o Atlético parece que se transforma, né? É um cara realmente que faz jogadas perigosas. É um perigo ali na grande área. É engraçado, né? O Davidson, né? Que não é nem lá essa coisa toda, sendo que tem o Hulk em campo. Então, assim, né? Então, isso mostra que não pode se apegar a um cara que simplesmente pega e faz um gol importante, porque senão o cara se acomoda. O cara se acomoda e vai se achar maior do que o clube, como está sendo o caso do Gabigol, né? Então, é aquela coisa, ciclos têm início, meio e fim. E o ciclo do Gabigol praticamente já estava se encerrando. Ele mesmo se encerrou o ciclo dele vestindo a camisa do Flamengo. Até porque também a diretoria tentou, né, renovar com ele, deu mais um ano aí de contrato. Eu não sei a questão do salário, mas ele não quis. Ele queria, sabe, se eu não me engano, 2 milhões, mais de 2 milhões aí de reais por mês e 3 anos de contrato. E tipo assim, eu já até falei isso no vídeo anterior. Cara, você pegar e dar 2 milhões para um jogador que tá acomodado, que só aparece, sabe, de vez em quando em final, sabe? E esse cara ainda é reserva, tá bom? Porque o Pedro é o titular da equipe. O Gabigol só tá jogando porque o Pedro tá machucado. Então, já pensou você pagar 2 milhões de reais por mês para um cara que já não joga bem, né? Sendo titular e ainda ficar no banco? É complicado, né? É melhor você pegar esse salário e investir em algum, dois, três jogadores aí que pode compor a equipe, né? Principalmente contratar atacante, que o Flamengo tá precisando de atacante. Então não dá, né? Não dá pro o Flamengo investir no Gabigol do modo que ele quer, né? Porque seria loucura, né? Seria loucura. Eu não duvido nada, somente para fazer média com a torcida, que alguém ali da diretoria pudesse até pegar e abrir mão, né? No caso, como posso dizer, dar um passo para trás e aceitar as exigências aí do Gabigol. Eu não duvido, sinceramente falando. Então, assim, é complicado, cara, mas é aquele tipo de coisa. O Gabigol só valeria esse valor se ele tivesse comido a bola, né? Realmente ele estivesse jogando muito bem, fazendo gol aí direto, como ele tá fazendo até 2022, né? 2022 talvez seja o ano mais fraco dessa boa fase do Gabigol, mas ele estava sendo importante ainda. Então seria esse o fator que poderia realmente, não, o Gabigol tá jogando bem, então vamos lá e vamos renovar com ele, que ele merece. Mas não é o caso, né? Não é o caso. Então é melhor deixar ele ir embora, até porque ele já tá dando muito trabalho no extracampo, né? Tanto é que ele trouxe prejuízos à equipe do Flamengo, por exemplo, nesse lance do antidoping que ele não fez, né? É, de início, por causa de birra mesmo. Isso também só demonstra a personalidade dele, realmente, que é uma personalidade arrogante. Isso deu prejuízo, porque o Flamengo teve pra cá, desculpa, teve que pagar advogados, teve toda uma questão de custas processuais aí que o Flamengo teve que pagar. Então, assim, é complicado você manter um cara que você percebe que já não tá tão afim de estar ali, né? Então, se o cara não tá mais afim de estar nesse local, então vai, filho, segue tua vida, seja feliz em outro lugar e, sabe, obrigado por tudo, pelo que você conquistou com a gente, né? Porque é assim, tanto o lado do Marcelo como o lado do Gabigol, a história não apaga. Porque o que eles conquistaram, com certeza as duas torcidas vão ficar eternamente gratas pelo que eles conquistaram. Principalmente o Gabigol, né? Que teve mais tempo do que o Marcelo aí vestindo a camisa do Flamengo, né? No caso, o Marcelo vestindo a camisa do Fluminense e o Gabigol aí vestindo a camisa do Flamengo. Então, o Gabigol teve mais tempo, conquistou mais títulos, então com certeza a torcida está muito grata por ele ter ajudado demais a equipe do Flamengo a conquistar os seus grandes títulos aí desses últimos anos. Mas é aquela coisa, a gratidão vai até um certo nível, né? Você também não pode usar da sua gratidão para você ficar ali usando como fundamento para poder fazer besteira. Porque uma coisa é você ser grato por tudo que você, é, no caso, no caso do seu Flamengo, ser grata, né?
por tudo que o Gabigol fez. Agora, pegar isso daí pra poder passar a mão na cabeça dele por tudo que ele vem fazendo aí extra-campo, não dá, né? Não dá, sinceramente falando, não dá. Porque o jogador, se errar, ele tem que pagar pelo erro. Seja quem for, se a pessoa errar, tem que assumir as suas consequências, entendeu? Porque a gente não pode ficar passando a mão em gente que é errada, né? Isso daí acaba incentivando a pessoa a continuar no erro. Essa é a verdade. Então, assim, né, para encerrar, eu acho assim que foi bem, né? Foi bem esse final, né, aí de trajetória tanto do Marcelo como do Gabigol. Eu acho que os dois erraram demais, né, ali nas suas atitudes e eu acho que não dá mais para os dois ficarem, né, aí nas suas equipes a qual defendiam. E é aquela coisa, idolatria, você tem que medir até que ponto vai. Porque você gostar de uma pessoa, beleza, você gostar, por exemplo, de ser um bom jogador, um cara realmente que joga bem, beleza. Agora, você gostar do jogador e aceitar as coisas erradas dele é errado. É errado. Porque esse jogador, ele tá ganhando milhões e você não tá ganhando nada, entendeu? Então, você tem que saber muito bem quem você usa como referência para sua vida. Quer usar alguém como referência? Pegue seu pai, sua mãe. São pessoas que com certeza estão ali lutando. O seu pai ali passa horas e horas aí trabalhando para poder te dar um conforto, te dar educação. Sua mãe, né, que tá ali o tempo todo se preocupando com você, sabe, te tratando bem, te cuidando. Então, use, né, essas pessoas como referência, né? Porque você pegar ali pessoas hoje em dia aí é muito complicado, né? É muito complicado. Então, use como referência sua mãe, né? Seu pai aí, que são pessoas que, com certeza, quando você tá na pior, com certeza ali vão estender a mão pra você, né? Sempre é nossos pais. E só pra encerrar, né? Uma coisa que eu queria falar, que esse tipo de jogador que se acha o máximo, faz uma temporada boa e se acha o máximo, se acha o rei da cocada preta, é que infelizmente vai acabar indo pra seleção, né? E a nossa seleção tá do jeito que tá por conta disso, né? Porque um jogador faz uma temporada boa e vai pra seleção, sabe? Não temos ali jogadores de forma regular que jogue bem tanto na seleção como no clube. A gente não tem, né? Tem jogadores muito mais que jogam bem no clube, mas quando chega na seleção acabam não demonstrando o futebol que apresentam nas suas equipes, né? Então por isso que a seleção não rende, né? Não rende porque a gente vive muito ali de jogadores que têm somente lampejos de bom futebol, né? E, infelizmente a gente tem muita gente ali que sabe, de nível médio para baixo. E, como falei, né, a associação acabou realmente caindo muito de qualidade, né? Se antigamente a gente tinha, por exemplo, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, quem mais? Rivaldo, sabe? Jogadores que eram referências aí nas suas equipes. Agora a gente tem jogadores ali que são meros coadjuvantes, né? Em suas equipes, mas jogam uma bolinha, um futebolzinho ali, mais ou menos, mas já são convocados, né? E a gente só tem praticamente poucos jogadores que são realmente titulares absolutos aí. Por exemplo, a gente tem o Vinícius Júnior aí, que é um cara referência do Real Madrid, mas também não tá jogando nada, né, na seleção. Não vem contribuindo com a seleção brasileira. De vez em quando aí tem um lampejo aí na seleção, mas é longe de ser o Vinícius Júnior lá do Real Madrid. Já temos o Rodrigo, né, que joga mais ou menos bem na seleção, mas são só eles, né? Sabe, o restante, sabe, é mais ou menos, sabe? É porto de médio para baixo. E por isso que realmente a nossa seleção acabou realmente caindo demais. Até porque esses caras jogam uma bolinha, né? Jogam um pouquinho pronto, já se acham o novo Pelé, já se acham realmente sei lá, o Messi, sabe, da vida. E essa arrogância acaba realmente pesando aí na nossa seleção, que acaba não tendo bons resultados. Então, pessoal, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo a todo mundo aqui que vem contribuindo com o canal, deixando o like e se inscrevendo no canal. Então, pessoal, a gente tem a nossa meta antes de chegarmos a 600 inscritos. Então, eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Então, pessoal, muito obrigado por tudo e vejo vocês aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!